Meus irmãos, nós vamos ter uma breve reflexão da Palavra de Deus. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 9. Eu vou ler os 7 primeiros versículos com vocês e vamos ter essa breve reflexão. O título do sermão: A luz veio ao mundo. Quando nós começamos a ler a Bíblia, lá no comecinho, em Gênesis, nós vemos uma mensagem de beleza e de amor, de perfeição, da parte de um Deus criador que cria todas as coisas, perfeitas, coloridas, viçosas, bonitas, santas. Mas essa história logo ganha contornos diferentes a partir do momento em que a própria Escritura, que narra uma criação tão bela, também vai nos narrar a queda e o pecado. Olhar para a história de Adão e de Eva lá no início da Escritura é algo que leva a nossa espécie, a nossa raça humana, a perceber por que ela vive, de fato, com tanta miséria, com tanta dor, com tanto embate. Mas nesse mesmo capítulo 3, em que nós vemos a queda, nós vemos também a primeira proclamação do Evangelho. É um versículo que está lá, que no nosso teologês nós chamamos de proto-evangelho, é o capítulo 3, versículo 15. É a primeira narrativa que nós temos de que viria um Salvador. E esse Salvador é mostrado ali de modo ainda muito simbólico, mas é ele, é o Salvador. E esse capítulo, então, 3 de Gênesis, é um misto de desastre e esperança que se renova sobre a nossa raça. E aí surge a promessa da esperança e da salvação, uma promessa que nos trouxe uma esperança. E essa promessa é uma promessa espantosa. É por isso que as pessoas que não são de fato iluminadas e guiadas pelo Espírito Santo olham para a narrativa bíblica e a veem com muita curiosidade às vezes, mas não conseguem entender. Porque nesse versículo diz que haveria uma luta entre o descendente da serpente, que era o personagem central no pecado do homem, e o descendente da mulher. Ou seja, a matriz teria descendência, a matriz humana e a descendência humana, em algum momento, teria uma pessoa que se levantaria e teria um embate, e um embate severíssimo, contra a sequência, a descendência da serpente. Resumindo, o descendente da mulher um dia seria vencedor, o descendente seria um vencedor. Mas a vitória só viria sobre ele depois de um ataque muito violento, quase mortal. E a metáfora que é usada ali diz sobre abocanhar o calcanhar de um e pisar na cabeça do outro. Abocanhar o calcanhar não levaria à morte, mas seria muito doloroso. Mas pisar na cabeça levaria à morte. E a promessa da salvação, então, veio bem no meio da queda e do pecado. Quando isso aparecia, veio a promessa da salvação. Nós temos uma outra promessa na Escritura, que é a promessa da perpetuidade. Lá no século XI a.C., portanto, uns 300 anos, arredondando essas datas, uns 300 anos antes de Isaías ter escrito esse trecho que eu acabei de ler para vocês, nós temos um outro personagem muito importante na Bíblia, que é o rei Davi, alguém de suma importância no texto bíblico, aquele sobre quem o texto da palavra de Deus diz que era segundo o coração de Deus. E Deus havia prometido a ele o seguinte: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Isso aparece lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Lá no Salmo 89, lá no finalzinho, versículos 36, 35, 36, por aí, isso é confirmado. Essa promessa feita a Davi é confirmada. Então a promessa da perpetuidade veio bem em meio ao tempo em que, curiosamente, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Isso aqui acontece no meio de Davi pedindo a Deus a respeito da construção do templo. Vejam bem, no meio da negativa da santidade veio, ou seja, no meio do pecado, veio a promessa da salvação. Na negativa da perpetuidade da razão humana, pelas obras,
veio também a promessa da perpetuidade, num outro nível, que era o nível da espiritualidade. Temos a promessa do Messias. Alguns milhares de anos se passam e nós chegamos a 2 capítulos anteriores a esse que eu li, lá em Isaías 7,14, quando nós lemos que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus está conosco. Nas versões mais clássicas diz Deus conosco. E naqueles dias em que isso é escrito, as nações estrangeiras estavam prestes a dominar o povo de Deus, mais uma vez por causa do pecado do povo de Deus. E Deus tinha providenciado uma disciplina severa contra Israel. O povo de Deus naquele tempo não confiava mais em Deus. Confiava nos acordos políticos. Parece que a gente está falando do século 21, mas estamos falando do século 8º antes de Cristo. Os reis do povo de Deus, ao invés de confiarem em Deus e na sua obra, confiam nas alianças políticas com reis que antes eram seus inimigos. Algum tempo se passa, eles de fato são poupados da morte, mas se tornam suzeranos, uma espécie de servilidade que eles tinham para com aqueles reis. Preferiram acordos com políticos pagãos, com reis pagãos, a manter a sequência das promessas de Deus. Então a promessa do Messias veio também no momento adverso, em que o povo de Deus vivia como incrédulo e vivia prestes a ser escravizado de forma mais intensa ainda pelo inimigo, até que a promessa se cumpriu e o Messias veio. É isso que nós somos levados a celebrar todos os anos, nessa sequência do Advento e do Natal. Nós sabemos que a palavra que nós lemos hoje aqui, em Isaías, se referia a Jesus Cristo, porque passados outros 8 séculos, nós chegamos de um tempo que não temos como mensurar, lá no começo da criação e da queda. Vamos lá para o século 11 a.C., Davi. Chegamos ao século 8 a.C., Isaías, até que chegamos no limiar do tempo, em que o ano 0 acontece, o calendário humano é conturbado, é zerado, as eras são divididas antes e depois de Cristo. E agora, passados esses 8 séculos, um anjo aparece e orienta José a respeito do nascimento do primeiro filho que sua esposa Maria teria, dizendo que a criança deveria receber o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Lembram de Gênesis 3,15? Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Cumpria-se aqui aquilo que nós vimos lá de Isaías 7. E esse é o registro de Mateus, capítulo 1, versículo 21 até o 23. Naqueles dias em que isso estava acontecendo, religiosos interpretavam os textos bíblicos de modo aleatório e da forma mais conveniente possível às suas convicções pessoais e ideológicas. Israel, uma parte do reino, em 722 a.C., desaparece da face da terra. Judá, a outra parte do povo de Deus, em 586, também é varrido do mapa. Judá volta, é reconduzido depois. Aquele povo que nós vemos lá no tempo de Jesus, quase 600 anos depois, é uma parte da recondução de Judá. Mas as tribos de Israel, a gente não tem notícias concretas delas até hoje. O Messias veio e a promessa se cumpriu em meio à incredulidade e trevas que estavam generalizadas sobre a face da terra. Esse trecho que eu li para vocês é uma verdadeira confissão de fé naquele Deus que é todo-poderoso, Deus que tinha feito promessas e que os verdadeiros crentes, naquele tempo, sabiam que Deus haveria de cumprir. Talvez não soubessem quando, mas sabiam que Deus haveria de cumprir. Passado, que Deus havia realizado, era o tônus da renovação das forças e da esperança, e aquilo que faz apontar para um futuro que se espera, sabendo que o mesmo Deus que cumpriu tudo que tinha prometido no passado
é aquele que continuará cumprindo tudo que prometeu também para o futuro. E foi aí que Jesus veio, foi aí que a luz veio brilhar em meio às trevas. E para aqueles que viram, para aqueles que creram e que continuam crendo, as trevas se dissipam, porque a luz não é apenas para iluminar, mas ela veio para salvar as almas que estavam em profundas e densas trevas. O próprio Deus, como nós lemos lá no comecinho do Evangelho segundo São João, veio se fazer presente entre nós. O Logos se encarnou. Ele era Deus e ele estava com Deus. Ele era Deus, mas ele era uma das pessoas da Trindade Santa. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O próprio Senhor Jesus diz isso em João capítulo 8. Jesus é o sentido de nós estarmos aqui nesta noite. É o sentido de celebrarmos o Natal. A salvação prometida por um Deus santo a homens que eram pecadores e que uma vez sendo regenerados tornam-se filhos de Deus. E então é nesse tempo que a luz veio ao mundo. Nesse texto nós vemos algumas coisas muito interessantes. Para grandes trevas era necessário uma grande luz. Quanto mais profundas as trevas, mais intensa a luz. Isaías usa aqui as trevas como uma imagem para retratar a situação do povo de Deus. É por isso que ele usa trevas. Nas trevas a gente não consegue andar. Nas trevas a gente não consegue se localizar. Nas trevas a gente se perde. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de estar, e eu vou contar um exemplo, porque isso já aconteceu comigo. Se alguém aqui já entrou numa caverna desprovida de qualquer acesso de luz, você vai saber o que é treva. É tão escuro que se você liga uma lanterna, o facho de luz, tem uns 2 palmos e ele desaparece da sua frente. É impressionante. Lanterna comum, né? Deve ter uma lanterna especial para quem pesquisa e trabalha nesse tipo de ambiente. Mas essa nossa luz comum, ela dissipa, é o contrário. A luz não é intensa o suficiente para a intensidade daquelas trevas. E esse é o quadro que Isaías usa. O povo de Deus estava em densas trevas. Ele não está falando aqui dos assírios, dos babilônios, dos medo-persas. Ele está falando que o povo de Deus estava mergulhado em trevas profundas. Interiormente, o povo estava disperso. Interiormente, o povo, mesmo sendo considerado e sabidamente o povo de Deus, era um povo que vivia como se fosse um povo pagão. Ele copiava as coisas dos outros povos, copiava a maneira de fazer governo, política, guerra, arte, cultura. Ele copiava tudo dos outros povos. Era um tempo em que o povo de Deus estava relativamente bem, relativamente em paz, relativamente enriquecido. E isso fazia com que uma soberba que tinha tomado conta do povo de Israel perpetuasse a cegueira do povo. E aqui vai um alerta para nós. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes aquilo que parece ser muito benéfico, muito profícuo, muito abundante, é exatamente o que pode nos conduzir a obliterar a nossa vista diante dos fatos espirituais. As trevas não prevaleceriam para sempre, porque a luz um dia iria brilhar. É isso que ele começa a falar no versículo 1. E as terras que antes estavam obscurecidas pela ignorância do povo de Deus, e os problemas que começariam a cercar o povo de Deus, que embotavam os sentidos e a percepção do povo de Deus, seria exatamente o lugar e a ocasião em que o Messias haveria de aparecer. Por isso que ele cita aqui Naftali e Zebulon, como símbolos dos lugares em que o povo de Deus já estava disperso. E exatamente dentro dessa estrutura é que o Messias haveria de se manifestar. É como nós vimos antes, as promessas aconteciam em tempos e em lugares que pareciam inoportunos, imperceptíveis. E assim também acontece com o Messias.
reinos e impérios da antiguidade, Babilônia, Roma, Medopérsia, Filistia. Todos esses impérios que se juntam à atualidade a impérios e ditaduras, ideologias e contrastes em relação à palavra de Deus. É só você lembrar, há pouco tempo atrás, menos de 100 anos atrás, nós tivemos o Terceiro Reich, nós tivemos o bloco soviético, nós tivemos Ho Chi Minh, nós tivemos Idi Amin Dada. Onde estão todos esses? Se não sepultados numa história danosa para a nossa raça. E eles tiveram algo de muito comum, todos eles, a aversão pelo povo de Deus. Sempre o povo de Deus torna-se avesso àqueles que conquistam poder, autoridade, valores neste mundo e que veem num povo como nós, um povo que é simples, mas veem em nós uma ameaça, por uma razão simples. O nosso coração e a nossa mente, uma vez que nós fazemos parte dessa promessa eterna de Deus, não serão dominados por ideologias, reinos, ditaduras, porque a nossa consciência é cativa do Espírito de Deus. Cristo é a luz do mundo e a fonte de toda esperança e alegria, independentemente daquilo que possamos enfrentar. Mas há também algo que vem logo em seguida, que é uma grande alegria, que é profusamente prometida pelo profeta. A partir do versículo 3 e até o 5. Porque a nossa alegria, uma vez que nós entendemos o texto da Escritura, aponta a nossa esperança para a grande celebração de uma vitória que ainda não vimos, mas que nós sabemos que virá sobre nós. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 7. Ainda não vimos. Mas o que dirige a nossa vida não é aquilo que nós já vimos, mas aquilo que, ainda não tendo visto, nós esperamos na plena convicção de que é a verdade de Deus. Isaías compara essa alegria renovada, na esperança da promessa, a duas coisas que eles conheciam bem. Eles não precisaram explicar isso aqui naquele tempo, porque todo mundo entendia o que ele estava falando. A alegria de um agricultor, talvez aqui ninguém tenha tido uma origem rural nesse sentido, mas o agricultor, ele prepara a terra e ele passa a ter uma grande expectativa. Ele quer ter uma colheita muito boa, ele precisa pagar as suas contas, ele precisa sustentar a sua família, ele gera dentro dele uma grande expectativa. E o que Isaías está dizendo aqui é que uma vez que esse agricultor teve de fato a consolidação de uma grande colheita, ele vai ter então esse regozijo constante no seu coração, que vai ultrapassar em muita coisa as circunstâncias. Um tempo de seca que ele ficou sem saber se ia colher depois. Ou água demais, que ele não sabia se aquilo ia afogar suas plantinhas. Um terremoto. Vocês imaginem um agricultor em algum lugar em que costuma ter um tremor de terra. Como é que fica esse sujeito depois de se esforçar, depois de comprar com crédito as sementes, trabalhar o campo? São circunstâncias que podem abalar a fé, mas o que Isaías está dizendo aqui é que, a despeito de tudo, há um regozijo na colheita, e é isso que ele diz, é essa alegria que nós vamos sentir quando alguma coisa acontecer. E ele faz a conexão imediata com outra coisa que todo mundo conhecia, que era uma grande vitória militar. Naquele tempo, não havia as convenções militares ainda. Hoje também elas existem, mesmo assim um país invade o outro, mas a coisa era mais difícil naquele tempo. Todo mundo vivia em constante situação de guerra. Mas, naquele tempo, o soldado não tinha salário. O pessoal que é militar aí, imagina você ser militar, essa é a sua profissão e você não tinha salário. É porque, na verdade, essa não era a profissão. O sujeito era agricultor, padeiro, açougueiro, seja lá o que for, e no tempo da guerra ele tinha que pegar suas armas e ir para a guerra. E o que é que ele faz agora? Porque ele deixou seus negócios, seu emprego, sua atividade, sua família e foi para a guerra. Ora, se você vencer a guerra, você toma dos outros o que os outros têm.
Era assim que o sujeito recebia o seu soldo naquele tempo. Isso se chamava despojo de guerra. Então o sujeito ia lá no campo de batalha e catava cordões de ouro, brincos, anéis, tudo que ele conseguisse pegar, ele pegava, e aquilo ali era o salário dele. Ele está dizendo aqui, imaginem uma grande vitória militar, com muitos despojos, vocês vão voltar para casa cheios de dinheiro. Ele usa essas duas figuras, uma grande colheita e uma grande vitória militar. A enorme alegria de ver o produto da sua terra e a enorme alegria de voltar para casa com seus alforjes cheios de pertences, de ouro. E essa expectativa poderia acontecer a despeito das dificuldades. Mas havia um jugo pesado sobre Israel, sobre o povo de Deus, por causa do seu pecado contra Deus. Mas Deus diz a eles aqui, através de Isaías, que haverá um que virá para quebrar a vara e o cajado. Vai queimar as botas dos guerreiros no meio da batalha. E até o sangue derramado no meio de um campo de batalha serviria apenas para ser queimado. Aquilo não teria mais sentido. Isso quer dizer que Deus diz, virá um que vai esmagar o poder de toda opressão. E o povo de Deus, a despeito de ter pecado, e aí vem mais uma contradição, será acolhido por Deus, virá o libertador, e por causa dele, os pecados do povo serão perdoados. Esse novo guerreiro vai vencer todas as batalhas. Ninguém pode vencê-lo, mas ele não vai pegar espada, não vai para um campo de batalha comum. Ele não vai montar cavalos grandes, jinetes bem treinados. Ele não vai usar uma armadura. Ele não vai ter capa e coroa sobre a cabeça. Ele vai vencer de outra maneira. Ele vai vencer o pecado. A palavra da sua boca é mais poderosa que qualquer guerreiro. A tal ponto que houve uma mulher, uma rainha na Escócia, que chegou a dizer certa vez que ela tinha mais medo das orações imprecatórias de John Knox do que dos exércitos reunidos contra ela. Isso foi deixado como legado para mim e para você. A palavra poderosa de Deus é um legado para o povo de Deus. Às vezes a gente não usa, mas essa é a nossa arma. Amém? Finalmente, nos últimos 2 versículos, Deus está conosco. E nesse trechinho final aqui, ele aponta de volta para os versículos de 3 a 5, e ali ele vai depositar toda a esperança dessa alegria, trazendo os nomes e atributos de um príncipe que ainda está para se manifestar. O povo de Israel, o povo de Judá, conhecia bem alguns deles. Conhecia quem era Josias, quem era Jeoacás, quem era Davi, quem era Saul, reis bons, reis ruins. Mas eles não conheciam ainda um rei que viria. Isaías dá alguns nomes para esse rei. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E esses nomes, muito além de um nome próprio, eram nomes designativos. Aquelas eram características únicas e exclusivas desse novo rei que estava por vir e que eles ainda não conheciam. E toda a esperança e toda a alegria de Israel deveria ser depositado diante do próprio zelo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque o zelo de Deus é quem faria com que todas essas coisas se cumprissem no tempo certo. A resposta de Deus para um povo que seria escravizado por nações poderosas daquele tempo não foi a fortificação das muralhas, não foi a invenção de novas armas, não foi o crescimento e o adestramento dos exércitos do povo de Deus, mas diante do acúmulo da força estrangeira, que era apenas o símbolo de uma força muito pior, que era a força do próprio pecado, Deus não manda raios descerem do céu, Deus não manda chover fogo do céu, Deus não manda exércitos defenderem Israel, Deus manda um menino nascer sem roupa, no meio do nada.
E esse menino que nasce é colocado numa estrebaria, num coxo, em que animais comiam. Certamente forraram aquela manjedoura, que é um coxo. O pessoal da roça sabe o que é isso? É um lugarzinho, parece um caixonete em que você coloca comida para os animais. Talvez Maria, talvez José tenham posto ali um pouco mais de palha para afofar, um paninho em cima, e esse menino que nasce, precisando ser limpo como toda criança que nasce, precisando ser amamentado como toda criança que nasce, precisando de todos os cuidados para a sobrevida nas primeiras horas do seu nascimento, precisando de alguém para limpar os seus olhinhos e tirar muco do nariz. Essa criancinha, aparentemente indefesa, é a fortaleza de Deus para fazer com que o seu povo vença, driblar as hostes de Satanás. E um dia, 30 e poucos anos depois desse nascimento, mais uma vez, seria cumprida uma promessa de Deus, e ele estaria lá na cruz, pisando, depois de ter o seu calcanhar ferido, pisando a cabeça da serpente. E nunca mais o povo de Deus ficou à mercê daquilo que o inimigo das nossas almas poderia fazer. O acusador foi silenciado, e Cristo, ressurreto e glorificado, ascendendo à destra de Deus Pai, impede o acusador e, como bom e permanente advogado, nos defende diante do Pai dia e noite. Você sabe o que aconteceu aqui? Não sei se todos já estavam aqui, mas num dado momento nós ajoelhamos aqui e oramos a Deus pedindo perdão por nossos pecados. De modo prático, o que aconteceu naquela hora é que Jesus Cristo, sendo Deus, que não tem as limitações que nós temos, se eu for falar o nome de vocês todos, eu tenho que falar um atrás do outro. Eu vou levar algum tempo. Ele é Deus. Ele faz tudo ao mesmo tempo, se Ele quiser. Naquela hora que nós dobramos os nossos joelhos, enquanto nós pedíamos a Ele que Ele nos perdoasse os pecados, Ele falava com o Pai. Pai, olha o Rafael, olha a Cris, olha o Natan, olha a Cátia, estão pedindo perdão por seus pecados. O que Ele está fazendo naquela hora é mediando as nossas orações diante do Deus Pai. É claro que essa é uma forma metafórica que nós temos, porque Jesus não precisa mencionar os nossos nomes. Ele é Deus, o Pai é Deus. Isso faz parte da natureza de Deus, mas compete a Ele, nesta era da igreja, interceder por cada um daqueles pelos quais Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Aquele bebê recém-nascido, ninguém dava nada por ele. Herodes mandou matar um monte de criança para ver se conseguia matar Jesus. Tiveram que fugir, só puderam voltar para sua terra depois da notícia da morte de Herodes. Durante os 3 anos do seu ministério, já adulto, quantas vezes nós lemos nos evangelhos que queriam matar Jesus, mas ainda não era a hora, e quando foi a hora, ninguém o matou, ele se entregou por nós. As coisas funcionam diferentes com Deus. A fraqueza de Deus conquista a força do mundo. A loucura de Deus triunfa sobre a sabedoria do mundo. Um bebezinho numa manjedoura, envolto em paninhos, deitado sobre palha e panos, triunfa sobre reis, sobre reinos, sobre imperadores, sobre ditadores. Deus tornou tola toda a sabedoria do mundo, salvando aqueles que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Cristo crucificado, o poder de Deus, a sabedoria do Senhor. Para nós, uma criança nasceu, um filho nos foi dado. Algo foi posto em movimento no dia que nós celebramos como dia do Natal. Muitos anos atrás, o zelo de Deus vai conduzir tudo até o final dessa história, como Isaías falou aqui no finalzinho do versículo 7. A glória de Deus na felicidade do seu povo é a garantia que nós temos. Por isso nós lemos nessa última linha: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo do Senhor dos Exércitos conduziu até o nascimento de Jesus. O zelo do Senhor dos Exércitos nos fará chegar na morada eterna. É o mesmo zelo, porque é o mesmo Senhor, que prometeu do mesmo jeito e vai cumprir da mesma forma. Porque alguém pode, em dias como hoje, ainda viver em
angústias e trevas, se Jesus é a luz e se ele já veio. Porque talvez essa pessoa esteja sob sofrimento intenso de tempos muito difíceis. Para essas pessoas, a Escritura renova a esperança da promessa de Deus. E isso traz alegria em meio às lutas e traz uma resposta certa para a angústia e para o sofrimento desses tempos difíceis. Existe uma resposta. Resposta para quem é novo e olha assim para frente e fala: rapaz, o negócio está difícil e eu acho que ainda vou viver uns 60, 70 anos. Como é que vai ser isso? A resposta é para esse. Mas a resposta também é para quem já é mais maduro. Para quem olha para trás e já se passaram 60, 70 anos, naturalmente talvez tenha um pouco menos de expectativa de anos a serem vividos, mas a resposta serve para ele também. A resposta serve para quem é rico, para quem é pobre. Porque, meus irmãos, estatura social não tira ninguém do desespero e da angústia. Isso é algo que está no coração humano. A resposta é Jesus Cristo, aquele menino que cresceu e vindicou para si toda a autoridade, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Porque alguém poderia ainda estar em angústia e trevas? Por uma razão simples, porque pode estar ainda afastado de Deus. O menino talvez ainda não tenha nascido no seu coração. E quem sabe o sacrifício de Cristo ainda não tenha sido efetivo na sua vida. Cristo não é apenas o bebê que nasceu, mas ele cumpriu o seu papel entre nós. E ele se torna salvador pessoal de todo aquele que crê nele. Porque somente para quem nele crê, Deus deu o direito de ser chamado filho de Deus. Para aquele que não conhece Cristo, não há promessa nem esperança, mesmo que esteja com a mente entorpecida por questões deste mundo, não há promessa nem esperança. A não ser que tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. E quando isso acontecer, as coisas mudam. Dificuldades não vão sumir da vida, mas é muito diferente vencer dificuldades sem Deus e com Deus. Há um abismo entre essas duas realidades. O convite de Deus é para nós aproveitarmos o melhor dos tempos, que é a vida em Cristo. Esse é o convite da Escritura. Isso leva as pessoas a abandonarem a escuridão, as trevas, a angústia, a tristeza e o desespero. Leva as pessoas a andarem na luz do Senhor e a desfrutarem da plenitude da vida em Jesus Cristo. E somente quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Se você nunca teve um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, eu sinto dizer que a luz nunca brilhou em você. Você já viu essas luzes? E graças a Deus porque você também as vê. Mas há uma luz que brilha só no coração. E essa luz só é acesa dentro de nós por Jesus Cristo. Finalmente, Jesus veio dissipar as trevas. E quaisquer que sejam os problemas que estejam lançando escuridão nos corações e nas mentes, a verdadeira luz que ilumina toda pessoa, e somente essa luz pode transformar as trevas interiores em luz. Vamos nos lembrar que quando Isaías fez essa advertência ao povo, não era um povo estrangeiro, era um povo que sabia quem era a luz, mas estava em trevas. Nesta noite, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. Todo mundo quer a ruim primeiro, né? A notícia ruim é que sem Jesus estaremos em trevas pela eternidade. E por mais que se tente, não há caminho a seguir se você não sabe qual é o caminho. Você não consegue andar se você não enxerga por onde vai. Mas a boa notícia é que você hoje perdeu a inocência, porque eu contei essa história para você. E exatamente por isso, a boa notícia se faz ainda mais intensa, porque Jesus Cristo, que é a luz que veio ao mundo, está entre nós. E Ele quer dissipar as nossas trevas. Para isso, você tem que se perceber sendo chamado por Ele. O chamado dele é eficaz e muitas vezes a gente não consegue identificar bem como seria, mas há algumas coisas que podem acontecer. Às vezes o nosso coração dá aquela gelada, às vezes a nossa mente se perturba, e quando isso acontece, quando elementos mexem com o nosso interior, com o nosso íntimo, eu posso dizer, quem sabe, o Senhor está cutucando a sua mente, o seu coração e chamando você nesta hora. E se você ouvir o chamado de Deus, as trevas não estão do lado de fora, elas estão do lado de dentro. A luz quer brilhar do lado de dentro. E se ela brilhar no seu interior, as trevas da sua alma vão sair de você. E você vai viver uma nova vida, uma vida com Deus. Para nós, que somos filhos de Deus, essa mesma palavra serve como renovo
da nossa esperança e que nós sejamos alvo da misericórdia do Senhor. O Senhor Jesus disse, e aqui eu encerro, lá em João capítulo 12, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esse é o Senhor Jesus que se manifesta nesta noite, mais uma vez, no meio da congregação do povo de Deus. Eu vou pedir que você incline a sua fronte. Nós vamos fazer uma breve oração, pedindo que o Senhor sedimente essa palavra dentro de nós. Senhor Deus, para o mundo, para o coração que jazia em trevas, o Senhor veio e se manifestou como luz. E nós sabemos que uma pequena chama é capaz de dissipar as trevas imediatas ao seu redor. Mas o Senhor é a luz perfeita, é a luz que tem mais intensidade, porque o Senhor é Deus. Nenhuma luz deste mundo, da criação, consegue esmaecer as trevas do pecado, mas o Senhor, trazendo a luz bendita do Deus Todo-Poderoso, nos tira das trevas densas e profundas do pecado. Nesta noite, nós pedimos mais uma vez, perdoa-nos e renova em nós a esperança bendita do Senhor. E aqueles que ainda vivem nas trevas e que não te conhecem, aclara-lhes a mente e o coração, enchendo-os da perfeição do teu Santo Espírito e trazendo até eles a convicção do pecado, mas em seguida do perdão. E que todos nós aqui reunidos nesta noite possamos ser chamados de filhos de Deus, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia um menino se nos deu e ele quebrou o jugo que estava sobre nós. E hoje nós andamos altaneiramente na tua presença. Que tu sejas louvado no meio do teu povo. No nome de Cristo, Senhor nosso. Amém.